Fala, heróis! Estamos aqui hoje em mais um episódio onde temos a honra de estar com a Jaque, lá do Rio de Janeiro, uma mulher empoderada que vocês vão conhecer agora, que fez uma transição de carreira aos 42 anos de idade, veio agora 100% para o digital, mas essa parte eu vou deixar para ela contar, ela vai explicar com o que ela trabalha, tudo direitinho. Mas antes da gente poder passar a bola aí pra Jaque, para ela contar essa história sensacional que a gente já escutou um pouquinho aqui nos bastidores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Correia, tá aqui com a gente também o Matheus Cavinato. E aí, pessoal? E esse é o Globalcast, galera. O podcast oficial da Conexão Global. Essa que será a maior comunidade de empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. E hoje a Jaque tá lá no Rio, Matheus na Itália e eu tô aqui em Londres num bate-papo que vai ser muito top e eu tenho certeza que vai agregar e muito para você que está assistindo. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você sempre ser notificado quando a gente subir novos episódios. Curte, compartilha com o máximo de amigos que você puder, principalmente aqueles empreendedores ou que estão querendo empreender, que eu tenho certeza que você vai agregar muito na vida dele. Mas sem mais delongas, e antes de mais nada, pausa aí, pega um papel e uma caneta que eu tenho certeza que você vai pegar muito insight com a história da Jaque aqui, que eu falo que essas entrevistas, né, esses bate-papos, além de nos ajudar muito na parte mental, ajuda muito também com conhecimento que dá para pegar muito insight bacana, beleza? Jaque, é com você. Conta aí pra gente um pouquinho sobre a sua história, depois passa pra galera aí com o que você tá trabalhando hoje, né, o seu empreendimento atual. Mas antes, vamos lá atrás para entender quem é Jaque, por que você resolveu começar a empreender e como que foi essa transição aí até mesmo, né, que você passou pra gente, que foi ali no momento de turbulência e tal, mas vou passar a bola pra você aí. Bora lá. Então, gente, oi pessoal, tudo bom? Primeiro de tudo, agradecer o convite do Lucas, que também pude conhecer o Matheus, e estou me sentindo super importante. Mas, enfim, eu tenho que fazer uma correção: não foi com 42 anos, foi com 43. 43, galera, olha que top, caraca. Pois é. Então, Lucas, eu sou formada em marketing, da época que não tinha digital junto do marketing, tá? Abafa. Mas, e assim, assim que eu saí aliás, durante até a faculdade, eu fiz estágio, trabalhei em empresas, no departamento de marketing de algumas empresas de tecnologia. Mas depois eu fui morar na Austrália, passei lá um tempo, fiz um MBA executivo lá, e quando eu voltei, é, eu estava assim meio sem saber para que rumo ir, né? Porque o MBA executivo te dá uma ideia mais ampla, né, de administração, etc. E surgiu um convite para eu trabalhar num projeto na Fundação Oswaldo Cruz. Bom, aí desse projeto veio outro. 16 anos depois, eu estava num projeto que já estava encerrando, e eu, assim, só que, cara, eu sou muito apaixonada por marketing, aquilo estava me incomodando, e poxa, eu já tinha minha filha, e eu ficava, queria ficar mais tempo, dar mais atenção para minha filha, coisa e tal. E aquilo assim, né, me incomodando. Aí toda essa coisa do digital começou a acontecer, enfim, ao longo de todos esses anos. Então, o que eu fiz? Eu fui fazendo muitos cursos, assistindo muitas coisas assim diversas, e aí chegou a hora. E a hora foi assim, meio que um pouco diferente do que eu estava planejando, porque veio a pandemia. Foi exatamente assim, já estava tudo planejado, mas veio a pandemia. Mas ok, é, assim, foi, assim, bati muito cabeça, sabe? E porque no início, o que acontece? Eu acho que o digital ele oferece tantas oportunidades para as pessoas
que a pessoa fica perdida no meio de tantas coisas, né? E são muitos apelos, né? Principalmente no Instagram, nas redes sociais, de forma geral, TikTok agora, o fulano faz isso, dropshipping, tráfego pago, isso, aquilo outro, que a pessoa fica desbaratinada, perdida. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, entendeu? Eu fiquei assim, eu vou fazer isso, porque isso eu tenho segurança de que eu sei fazer bem. Então, vou começar com social media. E aí, no final das contas, eu acabei indo parar numa equipe de vendas como é que se fala? Meu pai. Uma pessoa que estava fazendo, uma produtora de conteúdo, né? Uma, uma mulher que tinha um curso dela, muito bacana, por sinal. Então, assim, eu já estava num lugar que eu nem imaginava que eu poderia estar, entendeu? Porque eu também, sem modéstia, eu sou boa em vendas também. E aí, tráfego pago, isso, aquilo outro, nananã, nananã, social media. E aí, num belo dia, eu encontrei assim, sabe assim, às vezes quando você está assim na rua, aí você vê assim uma coisinha assim pequena que te chama a atenção. Aí, sei lá, Sim. às vezes você tá passeando aí aí eu, cara, isso foi assim para mim só que no digital. Aí eu, porra, que parada de Google meu negócio é esse? Aí eu vou ver isso. E aí eu comprei um curso de um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, chamado Anderson Mello. E, cara, a partir dali foi a minha virada de chave, entendeu? O Anderson pô, super meu amigo, hoje ele está morando na Espanha. E assim, do Google Meu Negócio, eu comecei a aprender sobre SEO local e sobre SEO e desenvolvimento de sites. E aí, quando eu vi, cara, eu estava depois de tantos anos de trabalho, mais de 40 anos, né? Não, tudo bem, não trabalhei 40 anos, mas, enfim, 20 anos de trabalho, eu estava trabalhando com uma coisa que, nossa, cara, eu sou muito apaixonada. Então, hoje, toda essa introdução para dizer que hoje eu trabalho com SEO e construção de websites. O que é o SEO, Uhum. né? O SEO vem da sigla Search Engine Optimization, que é a otimização para os motores de busca, né? Google, Bing, etc. Mas é o Google mesmo, né? E são estratégias técnicas que a gente faz no site do cliente e também no perfil do Google Meu Negócio dele, né? Hoje é Google Perfil de Empresas, para que quando a pessoa, né, um prospect, né, um cliente, for procurar aquela palavra-chave daquele negócio, o seu site e o seu perfil do Google Meu Negócio estarem assim aparecendo visivelmente para ele, entendeu? Nas melhores posições, de preferência no topo da primeira página. Então, assim, Uhum. resumidamente, resumi aqui, sei lá, 20 anos, né, em 2 minutos, mas foi basicamente isso. Então, assim, hoje eu sou assim, eu sou muito realizada no que eu faço, sabe? Não me arrependo nem de ter, puxa, eu deveria ter começado antes. Porque eu acho assim que as coisas elas acontecem na hora que tem que acontecer, na hora que foi a hora que eu estava preparada, foi a hora que, sabe, os astros estavam alinhados. Por exemplo, o Anderson, ele tinha lançado o curso dele, eu acho que foi no ano que eu comecei no digital, né, 2020, e assim, e se eu tivesse feito isso em 2019, ele não, sabe, ele não estaria ainda ali, então teria tudo diferente. Então, eu acho assim que Deus sabe das coisas, né? Ô Jaque, uma coisa que você mencionou e que é muito verdade mesmo, às vezes no mercado digital a pessoa entra assim, aí tem aquele monte de opção, a pessoa fica meio perdida mesmo, né? Tipo, eu e o Lucas mesmo, a gente já fez muita coisa, né, Luquinhas? Já tentou de Nó. tudo e tal, até as coisas começaram a funcionar. Mas você chegou a testar outras opções? Não sei, fez dropshipping, tentou vender infoproduto, você chegou a mexer nessa área também? Então, o que que eu fiz, né? Eu acabei no início, que eu falei, vou ser social media, porque isso eu sei que eu vou, me garanto. É, Uhum. então, eu tive alguns poucos clientes de social media.
Um até foi uma permuta, que era a escola de música que minha filha tocava ukulele. É, enfim, foram assim, outro foi uma mulher que ela tem um curso de costura muito bacana, nossa, ela tem seguidora pra caramba. Mas eu estava fazendo isso, eu estava como social media. E aí apareceu essa oportunidade que nem me pergunte como foi que surgiu, porque eu não lembro, sabe? Essas coisas assim que brota do chão. Aham. É, e aí eu fui parar na equipe de vendas de uma. Ah, não lembrei. Eu fiz o curso de uma mulher que ela tinha um curso assim de estratégia, mas era uma pegada assim bem diferente, sabe? Eu falei assim, pô, essa mulher é diferente, vou ver o que ela tem. E acabei ficando, depois ela me convidou para entrar na equipe, e aí eu fiquei um tempinho com ela, e já abriu uma outra porta que eu nem sabia que existia, né? Porque a gente vê lá os anúncios de curso, coisa e tal, nananã, mas a gente não sabe de todo mundo que trabalha por trás, né? Assim, o pessoal que faz um trabalho que não é visível, porque obviamente tem o gestor de tráfego pago, você vê o anúncio, tem o designer, tem o web designer, etc. Mas e a equipe de venda, a equipe de atendimento, de é, cobrança, enfim, tudo isso que envolve, né? Aí depois eu fui para o tráfego pago, Google Ads, que é o que eu sei mais, e aí na época era Facebook Ads, né? Assim, bati muito cabeça com o Facebook Ads, fiz algumas parcerias que foram trágicas, tive clientes que foram assim, tipo, me deram crise de ansiedade, mas assim, agradeço assim todos os dias por tudo isso, porque sabe, hoje o que eu estou fazendo, que eu sou boa, o que eu gosto, depois de já ter passado por toda essa experiência, eu já sei como lidar com o cliente, como identificar um cliente que é o meu ICP, né, o meu cliente ideal ou não. E, enfim, eu já estou mais situada, sabe? Porque não adianta, gente, a gente tem que passar por uma experiência ruim para a gente aprender uma lição assim que vai perdurar para sua vida, sabe? Então, Claro. assim, isso. Então, aí foram. Aí tá, aí depois eu comecei no SEO e construí sites. Só aí parei por aí. Uhum. Mas não fiz dropshipping, comprei curso, mas não fiz. É... Ai, sei lá, o que mais que eu comprei curso? Não, acho que só o dropshipping mesmo que eu fiquei interessada. Infoproduto, eu cheguei a pensar, mas eu ficava, ai, o que que eu vou fazer? Ai, o que que eu vou falar? E eu tinha uma coisa que é muito comum, que é o seguinte: às vezes a gente sabe uma coisa e a gente acha que todo mundo sabe isso. Tipo, mas isso todo mundo sabe. Mas, Uhum. gente, você não está entendendo. Assim, meus clientes são nos Estados Unidos, esse ano, eu tive que ensinar uma cliente minha a usar o Google Drive. Então, É. a gente tem que abrir a cabeça e parar de achar que que o que está na nossa cabeça está na cabeça de todo mundo, porque não é verdade, sabe? Uhum. Mas isso aí está toda hora no Instagram. Óbvio, porque o algoritmo está mostrando aquilo que você que é da sua área, etc. Então a gente fica numa bolha e a gente acha que todo mundo está pensando igual a gente. E foi por isso que eu nunca lancei nenhum infoproduto, porque eu ficava, não, Uhum. isso aqui todo mundo já sabe. Eu vou falar o quê? Não sei o quê. Aí demorava tanto que aparecia outra coisa, né? Claro. Mas eu acho que, assim, se alguém quiser lançar um infoproduto, cara, lança, porque vai ter algum comprador, sempre tem. E Uhum. depois você vai ajustar, e depois você vai aprimorar, vai mudar totalmente, entendeu? Mas tem que lançar, tem que lançar. Não acha que todo mundo sabe o que você sabe, porque não é verdade. Uhum. Ô, Jaque, e como que foi o processo de aprendizado aí nessa mudança? Porque são muitos detalhezinhos que a gente tem que aprender. Você teve que aprender a anunciar no Google, teve todas essas ferramentas que você teve que aprender a usar, descobrir essas ferramentas. E às vezes tem alguma mulher também que está numa carreira também insatisfeita e fica assim, nossa, mas será que eu vou conseguir aprender? Será que eu consigo fazer isso? Porque tem essa dúvida, assim, nossa, mas é muito complexo, isso aí é muito difícil. Como que foi o seu processo de aprendizagem?
Então, Matheus, como eu já queria, né, voltar para a área do marketing agora com o digital junto, mas assim, para uma situação financeira familiar, eu não podia chegar, tá, vou amanhã, pronto. Não. Então, o que que eu pensei? Bom, vamos lá, eu tenho que calcular, eu tenho que planejar isso, né? A primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho que começar a estudar de agora, não é? Quando eu for sair, né, do meu emprego, do meu trabalho CLT, eu vou começar a estudar as coisas. Não, não é assim que funciona. Então, eu já vinha fazendo curso de Facebook Ads na época, Google Ads, eu já estava assim com a teoria, sabe? Mas assim, teoria, só na teoria não adianta de nada, sabe? Porque senão seria fácil. Você fica, então, 5 anos estudando e quando você começar a aplicar, sai do seu emprego para começar a aplicar, você vai ser a melhor gestora? Não, não, não é assim que funciona, né? Pelo contrário, até. Inclusive, nessa entrevista que eu fiz, bom, a gente comentou nos bastidores, né, que essa semana eu fiz uma entrevista para a minha filha, para a escola da minha filha. E eu falei para ela, né, uma das perguntas, ela era uma coisa de, sei lá, dica, alguma coisa assim, um insight, né? E eu falei assim, que aprenda a teoria. Não, saiba a teoria, mas o aprendizado está na prática. Entendeu? Não Então, tem aí o que que jeito, né? aconteceu? Não tem jeito. Então, eu já tinha essa bagagem, mas na hora que eu fui executar, eu vi que, caraca, porque não é só você apertar botão. Você tem que falar com o cliente, você tem que entender o negócio do cliente, você tem que entender o público dele. Os meus clientes são nos Estados Unidos de jiu-jitsu. Gente, eu nunca pisei num tatame. Entendeu? Se eu fosse não, pô, eu sou jiu-jiteira, não sei o quê, eu já entendo, eu nunca botei um kimono na minha vida, entendeu? E nos Estados Unidos, que querendo ou não, é uma outra cultura. Por exemplo, as pessoas lá não usam WhatsApp. Então, as campanhas de WhatsApp não pode existir, sabe? Que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Negócio local, botão de WhatsApp, coisa e tal. Então, aí você já fica, caraca, e agora? Vou ter que pensar em outra coisa. Então, mas assim, Matheus, é super possível, tá? É super possível. Eu acho assim que a pessoa tem que se planejar. Pô, começa a fazer uns cursos para ver se é isso mesmo que você quer, porque de repente a pessoa começa a fazer um curso e fala, ai, não, que coisa chata, não gostei. Sim. Aí ela, pô, beleza, risca essa, vai para a próxima, porque oportunidade é que não falta no digital, né? É, Então, começar com uma teoria, tá? Tem que saber a teoria. Sabendo que na prática pode ser um pouco diferente, mas é totalmente possível de aprender e executar, entendeu? A única coisa que eu confesso que eu não sabia que eu ia ter que estudar tanto é o SEO. Porque o SEO, ele é uma coisa que tráfego orgânico, ele é orgânica mesmo. Google, quando a gente está assim, relaxado, ou a gente fez aqui, o cliente está tendo resultado, sei que a gente fez, montou essa estratégia, está dando certo para esse, para aquele outro, que a gente relaxa, ele vem com update. Aí você, putz, grila, aí você tem que entender o update, porque o Google não dá junto, olha, o manual de como você ranquear o seu site com esse update novo, né? Então a gente tem que entender. Aí dá-lhe grupo de discussão, e dá-lhe ver, olha, é osso. Então, assim, só o SEO, não é que eu acho que não seja possível, tá? Eu acho que todas as carreiras do digital, todas as áreas do digital são muito possíveis para qualquer pessoa. Se minha filha de 13 anos quiser aprender a fazer tráfego pago, ela vai conseguir. Entendeu? Talvez tenha que estudar mais, porque ela não tem ainda uma visão de mundo, etc., mas ela vai conseguir. Agora, você tem que eu quero isso mesmo, eu vou estudar, sabendo que você vai bater cabeça, sabendo que você vai errar e que nesse seu erro aqui você vai aprender, então você tem que ter resiliência para você não ficar chateado e desistir no primeiro erro, no primeiro cliente que te fala alguma coisa que você não gosta, sabe? Na primeira crise de ansiedade que você tem numa questão de querer dar resultado para o cliente, você não está conseguindo, você está tentando de tudo, não sei o quê. Já passei por tudo isso, sabe? E, assim, porque eu sempre falo com meus clientes,
não é só uma questão de faturamento. Óbvio que eu quero ser paga, bem paga pelo que eu faço. Mas, para mim, a minha vitória não está em conseguir um cliente, é em dar resultado para esse cliente. Porque um cliente Uhum. satisfeito vai me trazer outros, que foi assim que eu consegui todos os meus clientes hoje. Eu comecei atendendo uma Uhum. escola de jiu-jitsu, dessa foi para outra, para outra, para outra. Saí até da marca, porque todas elas eram de uma mesma marca, já saí dessa marca, entendeu? E, assim, hoje em dia, sem nunca ter botado um kimono, eu me considero, na teoria, eu sei tudo de jiu-jitsu. Que top, Faixa já. preta em SEO, né? Sou É, faixa preta. faixa Ah, preta sou, em cara. SEO de jiu-jitsu. Ô, já, aqui o Essa era legal. uma. Foi mal. Fala, Luiz. O legal é que você comentou essa questão da hora certa, né? E foi muito bacana porque ontem, né, Matheus, a gente teve um bate-papo com o Diego e ele falou a mesma coisa, que tudo acontece na hora que tem que acontecer. E para concluir essa conexão, você comentou que os erros eles são necessários. Então a gente entende que no mundo do empreendedor, no empreendedorismo, o erro é o aprendizado para o empreendedor conseguir para o próximo nível. Porque se ele não errar, ele não vai conseguir sempre subir uma escada ali para entender, pô, beleza, hoje eu tô ganhando 1.000, para eu ganhar 100.000, o que que eu preciso? Cara, é metendo a cara e errando para falar, opa, eu tenho que melhorar aqui, vamos subir mais uma escada. Nossa, errei aqui, tem que subir mais uma escada. Não, errei, vou melhorar aqui. E vai e sobe mais uma escada. Então eu achei muito legal porque conectou muito com o que a gente escutou logo ontem. Que O são Lucas, duas coisas, né? A questão do tempo, que tudo é na hora que tem que ser, e essa questão de que o empreendedor ele leva todo o erro da jornada dele como um aprendizado. Isso é muito legal. eu não sei se vocês conhecem um jogo de tabuleiro, o jogo da vida. É Jogo da da época de vida. vocês, não vem com essa não, porque eu comprei para minha filha, mas eu não sei se Eu, tem jogado. eu tô lembrando do nome, mas eu não sei. Não é que é de virar os rostinhos, não. Jogo da vida é qual Não, esse mesmo? é o cara a Um cara. carrinho que vai andando, É assim, um tipo Monopoly. caminhozinho, você tem, tipo Monopoly, mas assim, você é o jogo da vida. Você pega lá um carrinho, aí você tem um pininho que é você. E aí você vai passando por várias situações. Então, você se forma, aí você vai receber um salário, tem lá vários pontos que você ganha o seu salário. Que Mas aí legal. você bate o carro e você não tinha seguro. E aí, só que Hum. assim, obviamente, dentro do cenário da vida. Ô, Lucas, eu acho o seguinte, que a questão dos erros, ela é parte do aprendizado da vida, entendeu? Para a gente evoluir na vida, sabe? Então, porque olha só, quando a gente está no CLT, quando a gente está numa empresa, a gente está trabalhando como equipe, a gente está. Às vezes dá para disfarçar o seu erro, ou às vezes você erra, você toma uma bronca e, enfim, né? Vida que segue, ou é mandado embora e tem que arrumar outro emprego. Então, assim, é a mesma coisa no empreendedorismo, só que no empreendedorismo você é o funcionário e o chefe, né? Hum. Então, não tem como esconder de você o seu erro, porque eu não vou dizer que eu não errei. Eu errei muito, muitas coisas. Quer ver um erro? E faço questão de falar que é um erro que todo iniciante, e aliás, me falem vocês se vocês não cometeram. Você pensa o quê? Eu vou cobrar barato, porque eu não estou começando. Beleza, até aí tudo bem. Né? Não tenho ainda firmeza, não estou ainda tipo profissional zona, coisa e tal. Mas o problema é esse tempo de até quando acha que você não está boa o suficiente para você aumentar o seu preço. Por quê? Você acha que lá nos Estados Unidos o pessoal não chora preço? Chora sim, ainda mais sabendo que a gente é brasileiro, entendeu? Isso é verdade, Hum. gente, é verdade. Pior que é. Claro. Não é que eles não desmerecem o nosso conhecimento, senão não contratariam a gente. Sim. Mas eles choram preço, sabe? Uhum. E, e assim, o problema, você começar. Eu participo de um grupo de meninos que trabalham no digital, a maioria é social media, ou designer, etc. Até duas delas eu estou indicando aqui para o podcast. E assim, eu vejo algumas meninas começando, elas estão começando agora com um preçozinho não de graça, mas ok. Agora, até quando que você
vai manter esse preço? Porque chega uma hora que não tem jeito, gente. A gente tem que peitar, a gente tem que chegar e falar. Ai, eu tinha medo de falar com o cliente. Medo, não de falar, mas de negociar com o cliente. Eu falo assim, cara, eu não posso perder esse cliente porque eu preciso desse dinheiro. Isso Uhum. é um problema de muitos empreendedores. Eu não me preparei financeiramente. Eu me preparei na teoria, coisa e tal, fui vendo várias coisas. Mas eu fiquei, né, por conta de eu já era mãe, coisa e tal, tantas coisas da vida, eu não me preparei financeiramente. Então, quando você não se prepara financeiramente, você aceita qualquer coisa. Sim. Eu fiz, só para você ter noção, vou falar aqui, vou falar. Eu fiz Meta, não, tinha Google Ads, não, peraí, Meta Ads também, deixa eu ver. Não, era só Google Ads. Ai, gente, agora esqueci. Graças a Deus já passou isso na minha cabeça. Mas me deixou muito Eliminou da mal mente. durante muito. Eu fiz tráfego pago por US$ 100. E eu não estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando de 2 anos atrás, 3 anos atrás. É barato. Barato demais, Tá barato. entendeu? Então, assim, na época o câmbio nem estava o que está hoje. Então, cara, eu acho que, sabe, o empreendedor assim, autônomo, que é a urgência, tem muito esse entrave do medo. Medo porque às vezes você precisa desse dinheiro, entendeu? Eu vejo no meu grupo as meninas falando, essa cliente, sei lá, não aguento ela, mas eu preciso desse dinheiro. E aí, como é Sim. que você faz? Entendeu? Então, Uhum. é uma coisa assim que eu acho que é válido. Eu sei que todo mundo fala isso, mas, gente, cara, tem que ter uma reserva assim para você não se sujeitar a qualquer coisa, entendeu? Uhum. Top. E Jaque, como que foi o seu processo de captação de clientes no começo? Porque você falou que pegou um, depois pegou o outro, foi puxando. E você tem um processo ativo de captação de clientes hoje? Não, é pura sorte. Gente, eu juro, cara, eu juro, eu juro. Eu fico com 1.010, eu vou fazer uma página de vendas e vou jogar um tráfego pago, blá, blá, blá. Eu não fiz nada disso, gente, juro para vocês. O que que acontece? Qual é a minha sorte? Eu trabalhei com uma pessoa, não diretamente, né, mas na mesma instituição, que foi para os Estados Unidos para ser professor-chefe de uma escola de jiu-jitsu. E a gente já conversava muito sobre empreendedorismo, porque ele já tinha uma escola de jiu-jitsu aqui no Rio, duas, na verdade, e falava sobre marketing digital já, coisa e tal, porque eu já tenho uma base de marketing, né? Então, porque querendo ou não, gente, mesmo não tendo digital, a base de marketing me serviu bastante. Uhum. E aí ele foi para lá, num dado momento, ele me chamou para cuidar do Google, meu negócio dele, e aí, dali, nesse meio tempo, eu conheci o meu sócio, e que meu sócio, ele é mais da parte técnica, ele é desenvolvedor, coisa e tal, enfim, ele é mais da parte mais complicada. É, e aí, tá, a gente refez o site dele, mudamos a plataforma de Wix para o WordPress, e daí a gente começou a fazer tráfego pago, e daí a gente começou a fazer SEO. Só que enquanto isso, ele ia comentando de mim para um para outro, aí desse um que eu conseguia vindo dele, já me indicava para outro, e foi assim. Então, o famoso boca a boca, entendeu? Então, assim, E eu juro hoje, para vocês, eu tenho sorte mesmo, graças a Deus uhum. eu tive essa sorte, sou muito grata a esse meu amigo que é meu cliente até hoje. E assim, mas eu acho que se eu não tivesse ele, né, o que que eu faria? Vamos mudar a pergunta. Eu faria exatamente a mesma coisa. Começaria falando com as pessoas que eu conheço, porque essas Uhum. pessoas que você conhece, sua mãe, sua tia, sua amiga, sei lá, uma pessoa Eu tenho uma cachorra, né? Tá até deitadinha aqui atrás. Eu vi o Dininho passando aí atrás. Dini tá É, sempre com a gente aqui, é o mascotezinho. ele apareceu de novo. Minha É. estagiária tá dormindo. Então, assim, por exemplo, no Parcão, né, que eu levo a minha cachorra, eu conheci um sócio de um outro negócio que eu estou começando, que é um negócio de produto físico, que é de acessórios para cachorro, coleira, guia.
E olha só como é que o network informal funciona. Esse meu sócio conheceu a atual esposa dele lá, está casado com ela. Enfim, mas fechando esse parênteses, se eu fosse começar hoje, eu faria isso. Eu ia começar a falar no Parcão. Não, gente, eu não perco uma oportunidade de vender. Não perco uma. Eu posso estar na fila do banco, graças a Deus eu não vou mais a banco, mas é, na fila do mercado, se eu começo a conversar com alguém, a brechinha, se a pessoa me der 1 milímetro de brecha, meu irmão, mas eu boto a mão dentro, depois eu boto o braço e vou começando, entendeu? E funciona, gente, Sim. acredita. Eu estou falando de uma forma engraçada, mas funciona. Então, se eu não tivesse tido essa sorte de ter esse meu amigo, né, para puxar todo o fio dessa meada aí, é, que eu já cheguei a ter 10 clientes através de indicação dele. Hoje eu tenho 7, desses 7, 6 são de SEO, graças a Deus. E eu faria isso. Você como fala primeiro para os seus parentes, fala para o, sabe, faz um site, mesmo que seja no Wix, não importa, faz em qualquer plataforma, mas faz um site. Se você quer ser social media, cuida da sua rede social, tudo bem, você não quer ser social media, mas você quer divulgar o seu trabalho, faz o seu Instagram. Hoje em dia está tão fácil para você começar, né, um Instagram, até um TikTok, etc. E aí você vai divulgando, olha, tia, aqui é o site que eu fiz, olha esse trabalho que eu fiz. E uma hora a tia vai estar, sei lá, num jantar com uma amiga que comenta, sabe? Então as coisas acontecem. Mas para você poder receber a sorte bater na tua porta, você tem que estar preparado. E como é que é a sua preparação? Aquilo que eu falei, você vai ter a sua teoria, por exemplo, você está no CLT ainda, então eu vou começar a estudar agora, de noite, final de semana, sei lá o quê, e depois a ação. Então, a preparação e a ação. E quando você começa na ação, fazendo, né, tudo que tem que fazer, que todo mundo sabe que tem que ser feito para divulgar o seu trabalho, as coisas vão acontecer. Acredita porque vão acontecer. Às vezes não na velocidade que a gente quer, mas porque, né, às vezes a gente sonha assim, meu Deus, há 1 ano e meio atrás eu achava que ia estar com uns 20 clientes, 4 funcionários e coisa e tal. Então, só eu e meu sócio e 7 clientes, né? Mas tudo bem, tá ótimo, não estou reclamando, não, estou super feliz até. É aquilo E do já que livro você. Segredos da Mente Milionária, né? Faça o que deve ser feito, sem perguntar como nem porquê, que assim será mostrado a você. É a frase. Exatamente, matou a pau, exatamente isso, Lucas. Mas fala, Matheus. Uhum. Já que você mencionou que você tem um sócio aí na sua empresa, como que qual que é a divisão de papéis aí, o seu papel, o que que ele faz, o que que você faz, como vocês dividem isso? Então, vou responder essa sua pergunta, mas antes eu quero comentar de um outro fator também muito importante para chegar onde eu cheguei hoje: Sim. network. Network. Uhum. Esse curso que eu fiz do Anderson Mello, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, sabe assim, um professor que se dedica aos alunos mesmo, sabe? A ajudar os alunos a crescer. Ele falava, ele ficava doido com a gente. Não, vocês têm que fazer isso, vocês vão crescer. Isso aqui. É, eu conheci muitas pessoas, algumas fiz algumas parcerias que não foram muito legais, mas além de amizades, eu conheci, por exemplo, o meu sócio, que é uma pessoa, nossa, maravilhosa, maravilhosa, assim, um cara muito legal mesmo, sensacional. E ele como eu falei, ele é desenvolvedor. Então, por exemplo, eu aprendi a construir site, inclusive, com ele. Então, toda a parte assim, né, de programação, que tem que fazer alguma coisa que requeira um conhecimento que eu não tenho, né, assim, mais técnico assim mesmo, é com ele, sabe? Uma coisa interessante também é o seguinte: no início eu ficava meio assim, cara, mas pô, eu preciso aprender isso também, porque e se a nossa parceria, né, acabar? Eu vou ficar sem Uhum. saber isso é muito importante. Então eu ficava numa loucura querendo aprender tudo. Não, gente. Se você arruma uma pessoa para, né, fazer a caminhada aí profissional com você, cara, divide os papéis,
e foca no seu, porque se cada um dos dois focar no seu papel, em fazer bem o seu papel, em melhorar, desenvolver, trazer novas ideias, os dois vão avançar juntos, entendeu? Então, Uhum. eu fico cuidando mais da parte administrativa, de mandar cobrança, de não sei o quê, falar com clientes, vendas. Às vezes o Diego ele tem um lead que chegou por algum contato, algum grupo, alguma coisa assim, às vezes ele manda para mim, fala um pouquinho com o cliente, depois manda para mim e eu, né, fecho a venda, ou não, enfim. A parte de conteúdo também, que é um dos pilares, né, do SEO, é a parte de conteúdo, principalmente porque os nossos clientes são nos Estados Unidos, né? Então eu reviso todo o conteúdo, eu modifico. Hoje mesmo eu estava tô o dia só para revisar conteúdo. E que mais? Alguns dos nossos clientes são brasileiros, têm sócios ou esposas, enfim, americanos, mas alguns são americanos. Então, aí eu também tenho que falar com ele. É, Uhum. enfim, não que ele fique 100% com a parte da técnica que não é muito de programação, essas coisas assim, eu também atuo, né? Mas, obviamente, que a gente está agora com uma ideia de começar a pegar braços extras para a gente poder escalar, né? Senão, só nós dois a gente não está ruim a vida, mas a gente não vai conseguir avançar, né? Escalar. Uhum. E, Jaque, lá atrás, quando você foi fazer essa transição aí, como que foi a sua parte familiar? Você teve apoio, seu marido, sua filha, eles tá louca, o que que você vai fazer? Ou eles, não, vamos lá, estamos juntos. Como é que foi essa fase? Olha, gente, não foi. Deixa eu ligar aqui uma luzinha. Não foi o meu primeiro empreendimento, tá? E o meu marido, Ah, ele topa as minhas loucuras, sabe? Ele tem um perfil mais de gosta de trabalhar em empresa, né, coisa e tal, enfim. Acho que isso também é uma coisa importante, sabe, gente, para comentar, porque o pessoal fala muito dessa coisa, fala mal de CLT. Gente, mas CLT não é ruim. Trabalhar numa empresa não é ruim. A questão é o que serve para você. Porque tem pessoas que saem do CLT para empreender e quebram a cara, porque não é para elas, entendeu? Mas, enfim, é, e eu não é o primeiro negócio, a gente já teve tipo um hotelzinho de cães, né? Mas eu acho que ele confia, né, nas minhas loucuras, então assim, ele confiou, ele segurou a barra, graças a Deus também ele estava empregado, ele está ainda, né? Então isso foi fundamental porque tivemos tempos difíceis, sabe? Por quê? O empreendedor, ele quando fecha um cliente, aí fica empolgadinho, fecha dois clientes, quando fecha três, ele acha que daqui a 6 meses ele vai ter 1.000 clientes e vai ficar milionário, entendeu? Porque as pessoas não entendem que a curva do empreendedorismo ela não é crescente. Ela é quase com um eletrocardiograma mesmo, né? Até que chega uma hora que a gente consegue subir. Então, a gente passou uns perrengues, eu via que meu marido ficava assim, meio apreensivo, coisa e tal, mas eu estava muito decidida, nada ia me fazer mudar de ideia, nada, nada, nada. Era tipo assim, eu não botei nenhuma outra opção para mim. Isso é uma coisa, quando a pessoa ela faz um plano B, ela não acredita no plano A 100%. Então eu falei assim, cara, não tem plano B. É isso e ponto. E hoje eu ganho do meu último, né, do meu último projeto, que eu estava trabalhando, eu ganho é, quase 3 vezes mais, entendeu? Uhum. Minha filha, ela, na época ela tinha 10 anos, né? Hoje ela está com 13. E assim, eles dois foram muito pacientes, porque, como eu te falei, né, quando eu comecei a entrar nesse mundo da SEO, aí é que eu danei de estudar, gente. Você não tem noção. E esse meu professor, Anderson Mello, ele não mede esforços para passar conhecimento para os alunos dele, entendeu? Era aula sexta-feira à noite até meia-noite, 1 hora da manhã, e
pessoal aqui em casa brincava, obviamente, né? Ai, meu Deus do céu, trocou a gente por ele, coisa e tal. Mas, assim, eles sabiam que era uma coisa que era importante, que não era assim, ver uma live de, sei lá, algum artista, assim, sabe? Uma coisa que não ia dar futuro. E, e assim, o resto da família não entendia, né, muito bem. Trabalha com negócio de internet, né? Fica essa coisa assim. Ela com negócio de computador. Agora tá até mais fácil, né, de eu explicar. Olha, eu faço site, né? Eu já falo isso, né? Mas, Uhum. mas foi assim, realmente, se ele não tivesse me dado esse apoio, tivesse ficado me cobrando, ia ser mais difícil, porque eu não ia arredar Uhum. pé. Aí ia dar ruim, Uhum. mas eu não tive isso, não. Ele é muito parceiro. Uma outra coisa muito interessante que você falou também é sobre o networking, né? A importância do networking. Tem até um ditado em inglês, que a tradução literal dele é seu networking é seu patrimônio líquido, né? Your networking is your net worth. E realmente é muito importante, né? Como que uma pessoa assim está começando a empreender, não tem muito networking ali, às vezes é um pouquinho mais tímido. Como que vocês daria de sugestão para essa pessoa, para ela se abrir ali, conhecer gente, empreendedores? Quer dizer, a comunidade que a gente vai criar é justamente para isso, né? Mas enquanto ela não está aberta, assim, o que você sugeriria? Então, o meu sócio, por exemplo, ele é um pouco mais tímido. Eu já saio falando com todo mundo. Por exemplo, o Lucas, como é que eu conheci o Lucas? Ele postou um Reels, né, do Dininho chegando lá em Londres. Aí eu fui comentar com ele alguma coisa sobre isso, né? Porque eu tenho cachorro, quero morar em Londres, coisa e tal. E assim, sabe, aquela coisa completamente do nada, né? E aí eu vi no perfil dele que trabalhava com marketing, que a gente foi nos stories aqui e ali, a gente foi batendo papo. Então, eu tenho essa característica, né? Meu marido fala que se que quando eu estou assim na fila do mercado, eu já sei a história da vida da pessoa toda, etc, né? Mas o meu sócio, ele não é assim, ele é mais na dele. Depois que ele, né, pega amizade, ele já se solta mais. Mas como é que eu conheci ele? Eu nunca nem tinha falado com ele. Eu perguntei alguma coisa no grupo, eu participava muito do grupo, muito mesmo. Tipo, o pessoal eu era uma personalidade daquele grupo ali do Anderson Mello, né? E porque, nossa, eu falo pouco, né? E aí eu perguntei alguma coisa e ele veio, me mandou no direct. A partir dali, não teve um dia, ano passado, que eu fiquei rodando meu WhatsApp para poder encontrar a primeira mensagem que a gente trocou. E a gente se fala todo dia, a gente trabalha junto, né? Então é muita mensagem. Então eu fiquei acho que uns 5 minutos ali para achar a primeira mensagem. E a partir dali, eu não sei nem como é que começou a história toda. Eu sei que em menos de um mês a gente já estava trabalhando junto, entendeu? E em 6 meses a gente já estava com uma sociedade. Então, é aquilo. Se a pessoa ela é tímida, primeiro de tudo, eu acho assim, voltando lá àquilo que eu falei, a teoria. Você vai ter que começar de uma teoria. Não dá para começar na louca. Tem que começar de algum ponto fixo, não, Sim. que é uma teoria. Se você vai fazer um curso, começa a interagir com as pessoas ali, por exemplo, numa interação que eu também interagia muito lá no grupo da moça que eu fui chamada para a equipe de vendas, ela me notou e ela me convidou para trabalhar com ela, entendeu? Agora, se eu tivesse ficado lá na minha só observando, eu ia passar completamente despercebida. Então, não tem jeito. Começa a falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e lembrando que tem muita gente que sabe mais do que você, mas também tem muita gente que não sabe o que você sabe, entendeu? Sim. Então, assim, não é porque você sabe tráfego pago pra caramba que eu vou ficar tímida, porque eu sei SEO pra caramba e você não sabe. E quem sabe mais? Nenhum de nós dois, a gente tem conhecimentos diferentes, sabe? Aquela história do cara que diz que o peixe não serve para nada porque ele não sabe voar. Mas ele nada. O pássaro, sei lá, a águia, ela não consegue nadar até lá as profundezas, entendeu? Então, você começa falando aqui um pouquinho num grupo, um outro pouquinho, aí de repente você nota aquela pessoa
começa a observar aquela pessoa, se a pessoa é legal, coisa e tal. Aí um dia você manda um direct para ela, um privado para ela, aí vê se rola alguma coisa, sabe? E você vai assim, vai de formiguinha, não adianta chegar espalhafatosa, assim, porque às vezes você até assusta as pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que o network, para mim, tá, Matheus? Eu comecei o network dentro de uma comunidade de alunos. Eu acho isso fundamental. Acho que a comunidade de vocês vai ser, putz, mamão com açúcar. Quem me dera que eu tivesse nessa oportunidade de participar de uma comunidade dessa lá atrás, quando eu comecei. Teria facilitado muito a minha vida. Mas, assim, começa de algum ponto fixo, que é uma comunidade de alunos, alguma coisa assim, ou como eu falei com o Lucas, de repente, com aquela pessoa interessante, você manda um direct, comenta no post, no LinkedIn também, comenta ali no post de uma pessoa que é da sua área, que é interessante. Vai que, de repente, sei lá, daqui a uns 3 meses surge uma parceria, surge um convite de alguma coisa, sabe? Você não sabe, faz as coisas, assim, de coração aberto, sabe? Uhum. Que, É, olha, eu tenho certeza que vai retornar alguma coisa para você, vai acontecer alguma coisa, sabe? Mas você tem que, como eu te falei, tem que começar de. Eu acho que não tem como você começar do nada. Você tem que sim. começar de um ponto fixo, que é uma teoria. E essa teoria vai te Uhum. levar para um curso, esse curso provavelmente vai te levar para uma comunidade de alunos. Ou, como no caso de vocês, a comunidade de vocês que não está atrelada a nenhum curso, né? Muito legal que Uhum. você Entendeu? comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa ela é muito tímida para vender, para se expressar, mas a partir do momento que ela tem a teoria, que ela entende sobre o que ela faz, essa é uma forma muito top de começar uma comunicação, né? Às vezes ela vai vender até mais do que aquele que sabe muito pouco, mas grita demais. Então, às vezes, com a teoria ali, a pessoa não tem tanta facilidade, é tímida e tal, mas de responder uma dúvida, de ajudar aqui, de ajudar ali, do nada, ela já conseguiu fechar várias parcerias, né? Isso eu achei muito legal. Sim, sim. Uhum. Na época que eu conheci o Diego, inclusive, ele trabalhava CLT, ganhava mal, era insatisfeito, enfim, tudo de ruim. E eu brinco, né, que a gente começou a trabalhar, o primeiro trabalho da gente foi em dezembro, em janeiro ele pediu demissão. Aí ele calculou assim, foi meio que na loucura, mas, cara, foi isso. Estamos aí até hoje, sabe? Já há 2 anos e já vamos para 3 anos de parceria. Não, 2 anos de parceria, entendeu? Caraca, Uhum. que top. E já deu para ver que você é uma pessoa muito descontraída, assim, né? Alegre e tudo mais. Você acha que essa característica da sua personalidade lá atrás teve alguma relação com a sua escolha pelo marketing? Ah, com certeza, com certeza. A matéria que eu mais gosto é biologia na escola, tá? Uhum. Eu adorava biologia. E até na época de vestibular, né? Na minha época era vestibular, tá, gente? Não era Enem ainda não. Tinha aula específica, né, para humanas, não sei o quê, nananã. Eu ia assistir aula de biologia porque eu adorava biologia. Mas quando eu fiz teste vocacional, todos deram que eu tinha que seguir na comunicação social, entendeu? Na época eu pensava em comunicação social porque o marketing ainda estava muito começando, assim, não tinha uma faculdade de marketing. Eu fiz SPM porque a SPM ela tinha uma faculdade que era administração com ênfase em marketing. Não existia uma faculdade só de marketing, como hoje já tem. Então, assim, isso foi assim, ajudou muito. Assim, eu confesso que, além de sortuda, é, eu o meu jeito descontraído ajuda muito, sabe? Ajuda, eu Uhum. acho, né? Me ajuda muito porque eu não tenho dificuldade de falar com as pessoas. E eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes, até de falar no telefone. Sei lá, com a Uhum. Claro, com a Vivo, né? Com qualquer operadora de celular. É, então, eu acho que isso. Mas eu não acho assim que isso seja um ponto. é, a pessoa tem que ser assim, não. Acho que você vê, o meu sócio, ele tenta ficar o máximo nos bastidores possível. Se ele puder nunca mostrar a cara dele para o cliente, ele prefere. E, e tá aí comigo também.
enfim, então a gente vive disso, entendeu? Ele não tem outra fonte de renda, nem eu. Eu vivo e não pretendo, quer dizer, eu vou lançar, né, a minha marca de coleiras, mas é só porque aquele meu outro sócio deu a ideia, eu gostei, porque vai dando ideia, eu vou topando, entendeu? Eu sou É desse tipo, isso. assim. Empreendedorismo é bom por Já isso. que você mencionou que você teve o hotelzinho para cachorro, né? Você tem essa empresa, você já teve outros empreendimentos ao longo da sua vida aí? Não, assim, concretamente. Na época da faculdade, eu, por minha conta mesmo, não porque eu queria mesmo, né? Não, quando eu tinha 15 anos, gente, eu vendia Amway de porta em porta no meu condomínio. Eu morava num Cara, condomínio de casas, tinha muita casa, eram umas 300 casas. E aí lançou esse negócio de emo, aí eu fui numa reunião, não sei o quê, nananã, mas eu falei assim, ai, não quero ficar fazendo essas reuniões, não sei o quê. Até fiz uma, duas, mas eu falei assim, eu vou vender os produtos eram bons, tá? E aí eu fui de porta em porta. Ah, sei que, tô vendendo esses produtos aqui, vendia bastante. E aí isso eu tinha 15 anos, aí depois com e não, ó, vou voltar mais. Quando eu era criança minha, tipo, sei lá, 6 anos assim, eu engraxava o sapato do meu pai, e aí ele me dava um trocadinho, né? Ele não me dava mesada. Aí meu irmão, que meu irmão ele é mais, ele é bem assim analítico, sabe? Ele é bem, ele é de exatas, né? E eu sou de humanos. Aí o que que ele fez? A gente tinha uma enceradeira. Aí isso é ideia dele. Eu tinha, sei lá, uns 6, ou talvez até menos, uns 5. Então ele é 3 anos e meio mais velho que eu. Ele botou a enceradeira assim no chão e ligou a enceradeira, então eu não precisava ficar passando a escova. Eu fazia ali, ó, molezinha, ganhar o dinheirinho lá. E aí depois esse negócio da Emma, e depois, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a vender Romanel, né, que é semijoias. E assim, eu moro no Rio de Janeiro, né, gente? Eu ia de ônibus na casa da mulher, pegava, saía com R$ 3.000 de mercadoria na. Olha, completamente maluca, mas enfim, graças a Deus sou protegida, nunca aconteceu nada. E vendia na faculdade, vendia bastante também. Mas assim, não só porque eu queria mesmo, já sabe? tinha lá no fundinho já tinha a veia empreendedora desde cedo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Meu pai tem a empresa dele de tecnologia. A minha avó, ela não era uma vendedora da Avon. Ela tinha vendedoras que vendiam para ela. Ela tinha lá um nome, esqueci agora. Então, assim, o dia do romaneio da Avon, ela, não, posso para ir dia tal? Não, não, porque eu vou fazer o romaneio da Avon, que era separar para entregar para as vendedoras dela. Então, isso era um empreendedorismo. Só que na época, né, não se falava isso. Ela também era costureira, ela já teve uma confecção com várias costureiras, umas 4 costureiras. Então, isso eu acredito que tem alguma coisa aí de genética, sabe? Mas enfim, eu adoro, cara. Eu adoro, assim, pô, e o problema é esse, que eu gosto tanto, que a pessoa chega com uma ideia e eu, putz, que ideia top, vamos nessa. Outra. Aí eu, não posso mais, agora eu já estou mais concentrada no meu objetivo. Jaque, teve algum fracasso memorável na sua carreira como empreendedora? Assim, um que você fala, nossa, esse eu achei que ia me derrubar, mas eu saí firme. Aquele chave, né? Aquele que bateu lá e Cara, cara, teve. Olha, eu tive uns clientes, cara, que eu cheguei a ficar doente, sabe? E era na época da pandemia, eu tinha crise de falta de ar, só que depois de muito tempo que eu fui descobrir que isso era uma coisa de crise de ansiedade. Fui parar no hospital achando que eu estava morrendo de Covid, né, com falta de ar, né? Aí o cara me prescreveu um Rivotril, mas eu só tomei aquela vez, tá, gente? Mas assim, foram clientes que vou falar aqui um ditado popular meio chulo, tá, galera? Mas me perdoem que vai servir para ilustrar. Quem abaixa muito mostra o rabo, entendeu? Então, isso
vem lá daquela hora que eu estava falando sobre o preço, né, que você cobra. Obviamente, quando você está começando ali do zero, sem ninguém te ajudar, uma coisa é você, eu trabalhei numa agência, coisa e tal, peguei uma experiência e depois eu estou indo para o empreendedorismo, que aí você já tem a experiência. Você está começando do zero absoluto, você vai cobrar baratinho, coisa e tal. Mas tem que tomar cuidado, porque se você abaixar muito, você vai mostrar teu rabo, entendeu? E aí você fica o quê? Você fica vulnerável ao cliente. O cliente manda em você. E mais do que mandar, o cliente bota medo, entendeu? E aí entra de novo aquela história de que, poxa, todo empreendedor, né, às vezes está começando, está precisando daquele dinheiro, não fez uma reserva financeira, ou não se planejou, enfim, precisa daquele dinheiro, então você se submete. E então, assim, eu voltei nesse ponto porque eu acho assim, me fez muito mal, sabe? Mas eu não arredei pé, não. Isso não me fez pensar em desistir. Eu fiquei muito chateada que foram assim, clientes que foram falar mal de mim para outras pessoas, né, da área do jiu-jitsu, coisa e tal, porque eu fiquei sabendo depois. Então, eu sei que isso me prejudicou. Eu poderia, né, se eles não falassem nada de mim, talvez dali daquele grupo eu poderia ter mais um cliente. Mas o que eu cheguei a pensar foi que, assim, ferrou, esse nicho acabou para mim, eu vou ter que mudar de nicho, né? Ele vai queimar o meu filme, eles vão queimar meu filme em tudo quanto é canto. Eu achei que eles fossem assim, fazer questão de bater na porta de cada um e falar mal de mim, sabe? Que aí entra umas paranoias na sua cabeça, entendeu? Sim. Você fica assim, caraca, sabe? Sentimento de perseguição, coisa e tal. E foi complicado isso, tá? Então, uma coisa até que eu falei na entrevista, né, da escola da minha filha, eu falei assim, você tem que ter muita resiliência, tem que estar muito decidido que é isso que você quer, sabe? E aí, gente, tem uma questão que é o seguinte, tem os reveses, né, do caminho, mas como é que você sabe que isso... Porque isso foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Como é que eu sei que isso é né, um mau momento ou é um sinal de que eu não devo continuar? Cara, isso é difícil de responder. Porque, às vezes, chega um momento que você tem que realmente falar assim, não, cara, eu vou dar uma pausa. Vou arrumar um emprego, que aí eu relaxo. Pode ser que sim. Mas eu fiquei assim, eu falei, não, cara, eu não vou dar um passo para trás, posso ficar parada no mesmo lugar, mas não vou dar nenhum passo para trás, sabe? Então, isso aqui foi, assim, que mexeu mesmo com o meu psicológico, do tipo, eu falei, ferrou, agora eu estava no nicho, que eu estava pescando, né, no balde, né, todo mundo do mesmo nicho, ferrou, meu balde furou, os peixes morreram, sei lá, vou ter que ir para outro balde, mas graças a Deus alguns peixes Uhum. sobreviveram, consegui tapar o furo do balde e vida que segue. Top. Boa. Já, para a gente finalizar, o que você diria para o empreendedor ou para uma pessoa que quer empreender, no caso, né, que está em cima do muro ali, não sabe se empreende, se não empreende, está pensando, quero largar CLT, não quero. E aí, você daria um empurrãozinho para o lado do empreendedorismo? O que você diria para essa pessoa? Cara, com certeza nossa, dou muita força, cara, dou muita força, me disponho a ajudar no que eu, assim, né, tiver dentro das minhas possibilidades, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. A gente tem que falar sobre isso, sabe? É muito legal, eu amo ser empreendedora, não me vejo de outra forma, não só no digital, tá? Como eu vou começar meu negócio de boletos, eu tenho outras ideias que estão guardadinhas para o momento oportuno, mas o empreendedorismo não é para qualquer um. Então, assim, gente, se prepara, porque aí a sua trajetória vai ser menos difícil, sabe? Vai ser menos difícil. Então, assim, assiste os outros podcasts, né, é, do Globalcast. pessoal, Globalcast, fala Conexão Cast, do Globalcast, porque, sabe, e vai percebendo todas aqueles, não, os pontos legais, não sei o quê, tem clientes nos Estados Unidos, isso, sabe, não fica, foca nos revés, foca ali nas
nas dores que aquelas pessoas sentiram, como que elas passaram por isso, como que elas resolveram aquele problema. Isso, o X da questão, para diminuir a sua curva de aprendizado no empreendedorismo digital, tá no problema dos outros. Porque você não precisa nem passar por esse problema para você aprender. Entendeu? Pode ser, até ser que você passe pelo mesmo problema, mas você já vai lembrar, caramba, o Matheus me falou aquilo. Caraca, lembrei, vou fazer assim assado, sabe? Ou até para você recorrer a alguma das pessoas, né, de algum dos convidados caraca, eu vou lá no Instagram da Jaque para ver se ela me dá uma luz. Pode vir, sabe? Não, não, não tem problema nenhum, não. Eu sou todo ouvidos para ajudar, entendeu? Façam muito, gente, network. Depois, a teoria do que você vai trabalhar é importante. Mas acima da teoria está o network. Porque no network pode ser que você nem precise da teoria, de comprar um curso, estudar, porque você pode se associar a pessoas que vão diminuir a sua curva de aprendizado, que vão te alavancar, ou você vai ficar numa parte administrativa, de vendas, sei lá o quê, e você vai crescer junto com esse grupo, entendeu? Então, o network, gente, não compra, você não compra, não tem para vender, entendeu? É isso, seja assim, é, sabe, vai de coração aberto falar com as pessoas, sem medo de você estar falando besteira, nem nada, só fala, vai, de coração aberto, que as coisas vão voltar para você com certeza absoluta. E boa sorte, porque vai precisar. Caraca, que aula, viu, gente? Nossa. Oh, eu fico horrorizado porque a gente vai batendo papo aqui, o tempo passa e dá vontade de continuar, né? Dá vontade de virar a noite aqui. Se me deixar aqui, eu vou embora. Uma hora tá pouco, a gente vai ter que aumentar, viu, Lucas? Tá pouco, Né? porque, cara, que Eu, isso, é muito aprendizado. e, e eu não gosto nem de falar, né? Imagina, eu falo pra caramba. Isso é bom demais. Mas é É isso, top Mais gente. demais. legal que Eu acho que esse podcast de vocês vai, cara, ser assim, vai ajudar muita gente, eu acho, sabe? E vai conectar muitas pessoas também. Esse é o nosso foco, né? O principal foco é esse, a conexão, né? Das pessoas é. entenderem que Legal que a Jaque foi a primeira até hoje que deu um papo realista, né? Porque eu faço essa última pergunta para todos, porque é meio que o objetivo do podcast, né? Tirar o pessoal de cima do muro. E todo mundo sempre fala, não, empreende, é muito bom e tal, é difícil, mas é bom e tal. Você foi a primeira que falou, gente, foca no problema, não É. foca na solução, é o problema que é a parte. E empreender não é para todo mundo, abre o olho. Foi a primeira até hoje que falou isso. eu anotaria Sabe por essa quê? dica em letra maiúscula no meu caderninho. Sabe por quê, Matheus? Porque às vezes a pessoa ela tenta empreender, aí ela, né, as coisas não saem como ela imaginava, até porque tem uma curva de aprendizado, e ela fica frustrada, se achando, pô, a pior pessoa do mundo, eu sou incompetente. Não, gente. É aquilo, o peixe ele sabe nadar, o pássaro sabe voar, entendeu? Não tem, você não vai comparar peixe com pássaro, entendeu? É Uhum. isso, gente. Mas espero que, né, alguma coisa que eu tenha falado sirva aí para vocês. E Nossa. boa sorte, seja nos seus empreendimentos, seja, enfim, no trabalho. O que no final das contas, o que importa, gente, no final das contas, vamos lá, o que importa? É você estar satisfeito com o que você está fazendo, sabe? Vivendo bem. Então, se você está no CLT, mas está feliz, ótimo. Mas se você está com aquela coisa de empreender, cara, vai, mas vai assim, ó. Vai, nem olha para trás. Não escreva um plano B. Não escreva um plano B, Uhum. entendeu? Só vai para frente, ó. Caraca. Você tá doido. Agora ficou até difícil de encerrar aqui. Não, ADI não dá trela não, gente, não dá trela não. Coração até acelerou aqui, porque é o que você falou, Jaque, né? Pra gente finalizar. Cara, quem me dera se eu tivesse acesso a essa informação lá atrás quando eu comecei. O tanto de coisa que eu poderia ter acelerado, ou às vezes alguma coisa que eu tinha muito medo, eu ia escutar, né, por exemplo, a sua história e entender um pouquinho ali e falar, pô, cara, dá pra ir por esse lado aqui que eu não tava imaginando. Porque às vezes, quando a gente tá ali travado no momento de dificuldade, parece que a gente fica assim, ó. A gente É, não consegue expandir.
E esse é o objetivo, meus heróis que estão nos acompanhando. Abrir para vocês, principalmente no momento de dificuldade, que vocês vão ver que todo mundo passa. Se não passou, tá errado. Pode parar que tem alguma coisa que não vai conseguir te levar para o próximo nível. E esse que é o nosso objetivo, fazer com que você consiga expandir e ver, falar, pô, peraí, vou pegar um pouquinho da Jaque aqui, um pouco lá do Diego, um pouco do Felipe, um pouco da Grazi, porque no final das contas, empreender é isso, né? É aquele, como é que a galera fala? Que você salta, né, de um prédio e é no meio do caminho que você vai tentando abrir ali o paraquedas, porque não tem outra forma de conseguir desenvolver no empreendimento como empreendedor, né? Mas que top, Jaque, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aqui por esse bate-papo. Em breve estaremos aí presencialmente no Rio de Janeiro, onde a gente vai fazer um bate-papo ao vivo, em a cores aí, né? Sem ser no digital também, porque a gente tem esse projeto para o ano que vem também. A gente vai fazer um tour pelo mundo para poder bater esse papo presencial com todos os empreendedores. E eu tenho certeza absoluta que você vai colaborar e muito para esse projeto. Em breve aí a gente vai estar abrindo as portas da comunidade Conexão Global. E heróis, vocês terão acesso a Jaque, vocês vão bater papo. Eu tenho certeza que um vai agregar muito para o outro e todo mundo junto cresce muito mais rápido. E também vou deixar aqui, tá? A gente vai deixar aqui o Instagram da Jaque para vocês, vai estar embaixo do vídeo aqui. Vão lá, sigam ela, bate um papo com ela. Se tiver alguma dúvida sobre tudo que ela passou aqui, às vezes até, né, essa questão do Google, que é muito legal, que é muito novo ainda. Eu que sou do digital, eu não entendo praticamente nada dessa parte. Então, ela vai estar aí disponível para vocês, para bater papo. Se você também estiver precisando para sua empresa, chama ela lá, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito bacana. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Jaque, brigadaço pela presença, por participar aqui com a gente, viu? Foi um prazerzaço te ter aqui. Adorei, adorei. Espero que seja o primeiro de muitos. Valeu, Jaque. Até a próxima, galera. Tchau. Valeu.